saber se ele tá feliz. Um jogo muito movimentado, 4 gols no jogo. O Vasco empatou com o Cruzeiro. Eu quero na volta saber se o empate foi uma desgraça ou não. E desculpa, avó, minha avó não gosta que eu fale essa palavra. A minha avó não gosta. Desculpa, avó. O empate foi uma tristeza. Vamos ver se vai ser o Careca de HD falar na volta. Rodou. O Vasco começou a partida pressionando. Logo aos 15 minutos, Pumita Rodrigues foi pra cima da marcação e fez um golaço. Na resposta do Cruzeiro, Arthur arriscou de fora da área e mandou no ângulo. Tudo igual no Mineirão. A preocupação do Cruz Maltino veio quando o Matheus Vital dominou a bola na área e Rossi encostou o braço. Revisão do VAR e pênalti marcado. Bruno Rodrigues foi para a cobrança e não desperdiçou. Virada da Raposa. Só que aí o Vasco foi pro ataque mais uma vez. Verratti assustou encabeçada e de tanto insistir o empate veio. Payet cobrou escanteio. Sebastião ajeitou de cabeça e Gabriel Peck chutou forte para deixar tudo igual mais uma vez. A virada poderia ter vindo com Sebastião, mas o atacante perdeu um gol sem marcação. O Vasco chegou a marcar mais um com o Verratti, mas o árbitro anulou por impedimento. E já nos acréscimos, o Wesley perdeu um gol incrível para a Raposa. No fim, ficou por isso mesmo. Final, Cruzeiro 2, Vasco também 2. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale o panorama rápido aí dessa partida. Tá, vamos lá. Primeiro, respondendo a sua pergunta, acho que foi um bom resultado, tá? Porque o Vasco e o Cruzeiro abriram 3 pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Bahia. O Bahia tem 38, o Vasco tem 41. E a gente não pode deixar de lembrar, na verdade, que o Vasco tinha 9 pontos, gente. O Ramon Dias chegou e o Vasco tinha 9 pontos. A campanha do Ramon Dias no segundo turno, desde o momento que ele chegou, é uma campanha maravilhosa. O Vasco estaria brigando por Libertadores se tivesse com o Ramon Dias, com esse aproveitamento desde o início. E era praticamente inimaginável que o Vasco teria 41 pontos na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fernanda. Então, olhando a tabela e olhando o panorama do Vasco da Gama, eu considero um bom resultado. É claro, a gente vai olhar a partida, o Vasco abre o placar com um gol logo do Pumita, é um belo gol, inclusive, numa participação ali do Rossi, onde o Pumita acerta um belo chute. Encerra o debate do Bambu até o final? Ah, não tenha dúvida, não tem como. Ou é o Paulo Henrique titular e o Pumita sempre como opção. E aí, depois do gol, o Vasco recuou e parou de jogar. A verdade é essa. Então, o Cruzeiro começou a tomar as rédeas da partida. O setor de meio campo do Vasco da Gama, Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel, dorme completamente no gol do Cruzeiro. Inclusive, eu já falei ontem aqui e eu me sinto muito tranquilo porque não tem engenheiro de obra pronta aqui. O que eu falei sobre o Praxedes ontem? Você queria o Payet. O Praxedes não tem condições, com a fase que ele está atualmente, de ser titular do Vasco da Gama e muito pior, você não pode deixar um jogador como o Payet no banco de reservas. Então, essa falha que aconteceu, ela é do Zé Gabriel, mas também era do Praxedes e o próprio Paulinho também caiu de rendimento. Então, o que acontece no segundo tempo? O Ramon Dias, ele volta com o mesmo time e o Vasco até os primeiros 10 minutos no segundo tempo não produz. O que acontece? Ele faz as trocas. Entram o Jair, Payet e o Marlon. O Jair fez 40 minutos primorosos. Inclusive, o Payet entrou muito bem, mas a melhor substituição feita foi a do Jair. Porque o Jair conseguiu controlar a partida, levantou a cabeça, melhorou a saída de bola, começou a fazer o Vasco ter o controle do jogo. E aí depois o Vasco consegue chegar ao gol de empate em um cruzamento do Payet no escanteio, belíssimo, uma bela batida. O Sebastião acaba escorando para o Gabriel Peck, que não fez uma boa partida, estava muito sumido no jogo, mas ele está sempre lá, então a gente tem que destacar que ele é o ponta com mais participações em gols do Campeonato Brasileiro. A temporada que o Gabriel Peck faz é muito boa. E aí, depois a gente tem os lances fatídicos que, assim, com muito respeito, eu sempre tenho muita consideração com os atletas e sempre vai ser assim. Mas o Sebastião é um atleta que, na minha visão, ele não deveria ser utilizado pelo Vasco da Gama. Por mais que ele tenha dado assistência, ele é um cara que... Cadê o lance dele? Que ele é pior do que o Alex Teixeira, por exemplo. Eu acho que ele perde 2 gols claros. Um nesse lance do Piton, que fica cristalino. E teve outro lance também que o Payet fez uma jogada pela esquerda, dribla 2 jogadores e coloca na cabeça dele. E ele perde o gol também. Fora o azar imensurável da questão do impedimento no gol do Verratti. Então, não é nada contra o jogador, não é nada contra o jogador, pessoal, nem nada. Muito pelo contrário, eu fiquei com pena até da situação dele saindo de campo e chorando. Mas, infelizmente, ele nunca mostrou nada com a camisa do Vasco para ele poder ser tão utilizado.
por mais que o Ramon Dias goste dele, eu acho que outros jogadores deveriam receber a oportunidade. Você achou pênalti, Vini? Achou a arbitragem boa? Eu achei a arbitragem polêmica, como tem sido a arbitragem brasileira nesse Campeonato Brasileiro. Assim, de fato, não sei, eu fico na dúvida se foi pênalti ou não. Eu tô assim com bola de mão, a bola na mão na bola. Eu acho que o Rossi, ele assumiu muito o perigo, a verdade é essa, assumiu muito o risco. Mas se a gente for parar e analisar, ele não atrapalha 100% o jogador do Cruzeiro. Então, eu acho que assim, é um pênalti polêmico. Se você marcar, beleza. Se não marcar também, beleza. Agora, eu quero destacar a regularidade de um jogador do Vasco que chama muito a minha atenção. Se chama Lucas Piton. Jogador de linha, porque a gente elogia muito o goleiro Léo Jardim. De fato, ele vem fazendo um baita campeonato brasileiro. Mas acho que jogador de linha, não sei se o Pedroso vai concordar comigo, o Lucas Piton é o jogador mais regular do Vasco na temporada. Ele é nota 8 do Campeonato Brasileiro inteiro. É isso. Ele, assim, dificilmente você vai ver o Lucas Piton fazendo uma partida muito abaixo. Inclusive, e chamando a atenção de maneira negativa. É sempre de maneira positiva. E ontem o cruzamento que ele deu pro Sebastião, ele botou na cabeça do Sebastião. Ele é o melhor lateral cruzador do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida. Foi uma baita contratação do Vasco. Inclusive, se for colocar a seleção do campeonato, o único jogador do Vasco que eu coloco é o Lucas Piton. Não, e vou te falar, talvez, mas o jogador do Vasco que com certeza eu coloco é o Lucas Piton. A gente vai lembrar disso futuramente. O Lucas Piton não vai ficar para sempre no Vasco, a verdade é essa. Muito novo. O Vasco, além de ganho dentro de campo, vai ter um ganho fora de campo, com a venda dele. Porque com certeza ele se valorizou muito com a camisa do Vasco. Lá no Corinthians, ele estava, entre aspas, esquecido. O Vasco fez uma boa contratação. Esquecido não, ele estava odiado, velho. É, exatamente. E aí, agora, futuramente, o Vasco vai vender e com certeza vai ter um lucro em cima dessa negociação. A gente viu aí a questão do Rossi, que também foi expulso e teve a questão da mão, né? E aí o Rossi foi no Twitter dele. O Pedrosa sempre fala que, como ele é um cara que é vascaíno, entregue e tal, venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje. Fato que não vai voltar a se repetir. Isso mostra como o jogador se abalou, né, com a situação. Eu acho isso muito bacana. Eu tava lendo os comentários, aí, pô, deu mole, mas Búfalo. Tá bom, você tem crédito. O Búfalo deu mole, mas assim, a galera, o vascaíno entendendo que ele tem crédito. Eu acho que o vascaíno pode ficar chateado com a partida que o Rossi fez ontem, mas em nenhum momento tratar a contratação do Rossi por conta dessa partida como uma contratação errada. Muito pelo contrário, o Rossi ajudou muito e continua ajudando o Vasco da Gama nas partidas em que ele entra. Ele errou no pênalti, para mim foi pênalti porque ele assume o risco. Ele é imprudente naquela mão pro alto e acaba pegando. Então, se fosse pro Vasco, eu estaria aqui reclamando se não tivesse dado pênalti. E depois ele acaba sendo expulso. Inclusive, até uma curiosidade. O Voaden colocou na súmula que quem foi expulso foi o Gabriel Peck. Ele errou. Ele coloca o Peck na súmula como o cara expulso. E não o Rossi. Ele já fez essa alteração aí. Mas eu acho que o Rossi tem que continuar com a cabeça firme. Ele é um cara que ajuda muito no ambiente do Vasco da Gama, que veste essa camisa, que tem a qualidade dele, a entrega dele. Então tá longe de ser um jogador descartável. E ele teve influência no segundo gol do Cruzeiro de maneira indireta. Porque o Voaden, ele deu mais 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo por conta da discussão do Rossi com o Paulo Autori. Entendeu? Teve a confusão ali, ou seja, de uma maneira indireta, ele acabou influenciando no segundo gol do Cruzeiro também. Porque se não tivesse esse acréscimo de 1 minuto, não teria o pênalti, não teria o gol do Cruzeiro. Não precisava falar. O cara assiste ao programa. Ele é muito vascaíno. Não, e ele sabe que eu sou fã dele. Ele já pediu desculpa ali. Não, mas... a dor da cabeça fica pior, Vini. Não, Rossi, com todo tá respeito. Tudo certo, Rossi. O povo já te... Ele sabe, velho. Ele sabe que ele deu mole. Então não tem nenhum problema falar. Mas olha aí, ó. Falaram tão mal dele e ele deu a assistência pra esse gol aí do É verdade. Vamos botar a tabela aqui do Brasileirão? A gente vai olhar primeiro essa parte aqui. Cadê o Vasco aqui com 41 pontos, empatado com o Cruzeiro? É número de vitórias, que é o que vai desempatar os dois, você sabe? O primeiro critério é o número de vitórias. Não, mas o que tá desempatando ele, você sabe? É o número de vitórias. Então, o Bahia tá com 38 pontos. A gente tá aqui, nós três, entendendo que do Goiás pra baixo já foi pro sal, né? Mas, matematicamente, obviamente, ainda dá, mas a gente... conversando entre nós aqui, até ao vivo. De desempenho também. A gente já entendeu que o Goiás, infelizmente, já foi. E é essa vaga que tá hoje o Bahia, que briga Cruzeiro, Vasco, Santos. E nós falamos aqui, vocês acham que o Internacional não? Eu não acho que eu acho. Você acha que não briga? Ó, o Campeonato Brasileiro, gente. Você acha que ele briga? O Internacional não tem time pra estar aí. O Internacional tem time pra estar lá em cima. Mas o Grêmio também não tinha no ano retrasado e caiu. É isso que eu tô te falando. Eu acho que não.
Mas se não ganhar e os outros... Gente, é matemática. Tem que pontuar. O Internacional tá nesse limbo aí desde o momento que ele saiu da Libertadores. Igual o Fortaleza. E não conseguiu sair desse limbo. Então tá aí o Vascão com 41 pontos. Próximo adversário do Vasco é o... O Vasco pega o Atlético Paranaense sábado, 7h30 da noite. Lá na Liga Arena, né? E o Cruzeiro pega quem? O Cruzeiro, cara, agora eu não vou Depois lembrar. a gente mostra. Vira a página da tabela. É só porque eu acho que o Vasco tá ali... Eu acho que ele tá ali... O Bahia pega quem? Uma disputa Corinthians intensa. na Arena. Isso. Na Neoquímica Arena. E aqui a primeira... Gente, eu tô muito nervosa. Vocês têm essa noção? Vocês têm noção? Eu imagino. Como é que eu tô imagino. ansiosa Eu pra imagino. hoje? Para com essa música de tristeza! Para! Pelo amor de Deus, Cara, DJ Careca! o DJ Careca é muito rápido, cara. Meu Deus do céu, para com essa tristeza! Para! Essa não é a minha música, essa música é do Pedrosa! Não, sabe quantos jogos o Vasco tá invicto? 5. 3 vitórias e 2 Eu não empates. quero saber dessa música. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.